Olá, bem-vindos ao Holomorph. Hoje nós vamos falar de um sistema de escrita muito famoso, muito incompreendido e muito burro. Quer dizer, ele não faz muito sentido e vocês vão entender tudo isso hoje. Bom, eu já falei de runas antes, é um vídeo bem antigo aqui do canal, mas eu falei mais sobre o Futhark antigo, né, que é esse alfabeto mais antigo que as runas dos vikings, porque hoje nós vamos falar das runas nórdicas. E claro que eu sei que eu vou usar viking aqui de forma mais genérica, eu sei que não é tecnicamente certo falar viking, mas enfim. E eu também falei naquele vídeo que esse alfabeto tem a mesma origem do nosso, né? Tem até um vídeo sobre a história do nosso alfabeto. E quando o alfabeto fenício chega na Grécia, os gregos também espalham o alfabeto deles por toda a Europa. E aí surgem as runas. A gente não sabe exatamente por que meio, se houve alguma influência de algum tipo de runas célticas ali dos Alpes, mas o que importa é que chegou um momento em que nós tínhamos esse Futhark, né, antigo, esse alfabeto antigo, usado pelo povo que falava proto-germânico ou até proto-nórdico, né, que é a língua que vai dar origem ainda ao nórdico antigo e que é uma língua germânica antiga e que vale a pena você ver aquele vídeo sobre língua e dialeto que nós já fizemos antes para entender melhor essa questão do proto-germânico e do proto-nórdico e como é difícil delimitar essas coisas. Mais interessante notar que essas runas famosas do Futhark antigo, que muitas vezes são usadas em tatuagens e tal, não são as que os vikings, né, que os nórdicos usavam. Elas são de séculos antes. Porque existem muitos alfabetos rúnicos na realidade. Inclusive, por exemplo, as runas anglo-frísias, né, para escrever em inglês antigo, antes da adoção geral do alfabeto romano, né, do alfabeto latino. E, dentre todos os alfabetos rúnicos, o dos vikings, o dos nórdicos, o Futhark recente que chamam, é o pior. E a gente já vai ver por quê. E nós não temos grandes textos rúnicos da era viking também. Na verdade, a maior parte das coisas são objetos ou pedras rúnicas, né? Tal pessoa morreu aqui, tal pessoa lutou, sei lá o quê. São pedras de homenagem, assim. E tem que lembrar que é uma sociedade que as pessoas não sabiam escrever, não tinha tanta necessidade da escrita. Eram algumas pessoas que sabiam, né? E é por isso que tinha esse ar meio místico, não é? Uma pessoa que sabia passar a mensagem em pedra, né? Que até aquela origem, né? O mito do Odin se pendurando, né? Para conseguir as runas, que eu também falo no outro vídeo, né? Então tem toda essa conotação meio mística, mas é porque era uma coisa, né? Muito diferente na sociedade, não que realmente tinha um uso ritualístico de runas. Era mais provavelmente só um alfabeto mesmo. E claro que na vida real não foi um sacrifício de Odin a si mesmo, até porque é um sacrifício que não teria valido a pena. Bom, tecnicamente nós temos dois alfabetos rúnicos recentes, um com traços mais curtos e outro com traços mais longos. Eu vou pôr os dois aqui. E às vezes eles eram um pouco misturados, enfim, as runas nunca são tão constantes. Vamos ver então aqui cada letra e o seu nome. As letras têm nomes que começam com o som que elas representam, geralmente isso funcionava melhor no proto-germânico, como eu falei naquele vídeo lá. E esses nomes também são o que mexem no imaginário das pessoas e que criam significados místicos às runas. Mas se a gente parar para pensar, as letras do alfabeto fenício, os nomes Aleph, Bet, que depois vira Alfa, Beta, significam coisas de fato. Mas enfim, as runas nessa ordem são Fe, que significa riqueza, gado, né? Ur, que é a escória, né? A escória é o subproduto ruim do ferro. Thurs, gigante. Os, que é Deus, ou Os, que é foz. Reith, montaria. Kaun, bolha, tipo de ferida. Hagal, granizo. Naudr, necessidade. Is, gelo. Or, ano. Sol, sol. Tyr, o deus, né? Bjarkan, bétula, espécie de árvore. Madr, homem. Logr, lago. E Ur, teixo, né? A árvore. Então, como podem ver, é um alfabeto bem curtinho. E sim, faltam coisas nele. E esse é o primeiro motivo pelo qual ele é horrível. O antigo tinha mais ou menos uma letra para cada fonema, ou seja, era muito maior. Então esse alfabeto é um alfabeto que foi simplificando com o tempo e nós não sabemos bem por quê. Mas vamos ver por que é tão mal. Bom, esse alfabeto não distingue as surdas e as sonoras. Então palavras como Bjarkan e Polr, palavra que é meio incomum, mas é que são poucas palavras começando com P, né, em nórdico antigo, e grande parte delas é emprestada, mas as duas começam com a mesma runa, com a runa Bjarkan. Mesma coisa com
dur e dur, que ficam exatamente iguais em runas. E kun e grimnir. Já essa runa pode ser tanto f quanto v. Isso é mais ou menos a lógica do nosso s e z. Até hoje isso funciona no islandês. Essa letra th podia ser th ou the. Essa letra ur representa um r, só que um r que tem a origem do z do proto-germânico. Então talvez fosse até um r ainda, que passa pelo rotacismo, que eu já falei em outro vídeo. Então a palavra ulfas vira ulvr, que vira ulvr, que vira, no islandês moderno, ulvur. Inclusive esse final as do proto-germânico é cognato do us latino, como eu já falei nesse outro vídeo aqui, interessantíssimo. Então nós temos a runa reid, representando um R, nós temos a runa ur, representando outro R, e alguns R's são representados com a runa sol, que representa o som S, por causa de rotacismo. Então palavras como e var são escritas como se fossem S e vas. Daí nós temos as mais tranquilas, hagal, mather, nauther, que funcionam normalmente. Mas nós temos uma questão. As runas não representam também as geminadas, nem uma. E muitas das consoantes do nórdico antigo podem ser geminadas. Então palavras como dottir, filha, e Odin, o deus, são representadas com um só. As runas também não representam o som nasal antes de uma oclusiva. Então a palavra do verbo andar, ganga, é escrito como se fosse gaga. É a mesma coisa antes de t, antes de g, etc. E como você pode ver também, nós temos poucas letras para vogais. Mas o nórdico antigo tinha muitas vogais. Tínhamos as frontais I, U, E, U, E, A, O, U. Sendo que todas elas também podem ser longas e também todas elas podem ser nasais e longas. Uma pausa para você sentir o tamanho do problema. Porque as runas de vogais são só is, que representa todas as vogais frontais, não arredondadas, mais a semivogal ya, o som ya. Então, is é escrito com ela. A palavra ek, eu, também é escrita com ela. A não ser que esse e seja fruto de umlaut, como a gente vai ver. A vogal ur representa todas as vogais arredondadas praticamente. E também o som v ou v, né? Não sabe tão bem a natureza desse som em períodos mais antigos, se já era um v ou não. Então, ur é escrito com essa letra, Thor, o nome do deus, é escrito com essa letra, Tyr é escrito com essa letra e var também é escrita com essa letra. Agora nós entramos na zona das umlaut. Se você não sabe o que é umlaut, vai ver esse vídeo. Ele é muito legal. Eu falo das línguas germânicas, falo do português e tudo mais. Nós temos or, que representa esses sons A e o O e o E, criado por umlaut, e as versões longas desses sons. Já a letra os representa esses mesmos, mas nasais. Então, tecnicamente, o futhark recente é um futhork. A nasalidade sumiu mais pra frente no nórdico antigo, mas na era viking estava presente. E é isso que gera essas escritas de para mother, men, fara, forum. E os e asir são escritos com a mesma letra, porque é uma longa e uma nasal, mas uma delas passou por umlaut, a outra não. Outra questão das vogais é que os ditongos ei são escritos como ai. Ou seja, nas vogais não é distinto se elas são curtas, longas ou nasais. Além de os timbres não estarem bem representados também. E esse sistema de runas não faz muito sentido, mas sabe uma coisa que faz muito sentido? Se tornar um membro do Allomorph. É isso mesmo, agora você pode se tornar um membro do Allomorph e você vai poder ver esses níveis aqui. Agora nós temos um novo com estas recompensas por ajudar o canal. Isso é muito importante para manter o canal funcionando e para a gente poder fazer coisas cada vez maiores e melhores. Você vai receber esses selos aqui mostrando quanto tempo você está ajudando e você vai poder usar estes emojis aqui. E um shout-out para os nossos dois novos membros, a Fabrícia Oliveira e o William Jackson.
Então é isso, vai lá, considere se tornar um membro do Alomorph e ajude, ou se não quiser pode ajudar com um valeu aí embaixo, ou curtindo, comentando, enfim, tudo isso ajuda, vai lá! E no fim, nessas runas de ramos curtos, algumas pessoas começaram a colocar pontos para distinguir sons, né, sonoros e surdos e algumas outras estratégias desse tipo. Mas isso foi bem depois e logo depois já foi morrendo e o alfabeto latino foi tomando conta da Escandinávia como um todo. Mas existiram muitos alfabetos rúnicos que duraram um certo tempo. E tudo isso que eu disse também com uma variaçãozinha aqui ou ali, dependendo do escriba, é uma coisa muito louca. Também tinham formas de codificar, de transformar essas runas em códigos a partir do número de traços. Enfim, é uma complicação gigante e um sistema que não parece de uma conlang um pouco mal feita. E se você gostou desse vídeo, de aprender mais sobre as runas, esse sistema que era meio... curte esse vídeo, compartilha nas redes sociais e segue também o Alomorph nas redes sociais. Se inscreve aí embaixo e ativa o sininho para você receber uma notificação quando sair um vídeo novo. Comenta qualquer coisa embaixo, qualquer dúvida, qualquer sugestão e considere se tornar um membro do canal e ajudar o canal a crescer cada vez mais. E como sempre, salve!